Oi, galerinha desbravadora, tudo bem com vocês? Olha só, preparados para a continuação então da super especialidade de História em Quadrinhos? No vídeo de hoje nós vamos continuar o requisito 5, agora com a letra B, que vai falar um pouquinho sobre a composição dos quadrinhos. Então, se você quer continuar fazendo essa super especialidade, vem comigo! Lembrando, pessoal, que o requisito 5 você tem que explicar o que pede em cada uma das letras e também dar exemplos, a próprio punho com as próprias mãos de cada requisito. Na letra B, ele fala então um pouquinho sobre composição. E é o seguinte: após a finalização do roteiro e a conclusão dos desenhos, desenhe uma visualização geral da história. Você precisa fazer uma linha do tempo com cada evento e precisa então decidir quantos quadros, quantas páginas você vai se dedicar então para cada evento da sua história. Esse passo, ele é crucial, ele é muito importante, porque ele evita então que você deixe muitas páginas para um evento que não é tão importante e aí chegue no final, naquele momento do clímax, e você não tem mais quadro suficiente, não tem mais página suficiente. Então ele é muito importante para isso, para você saber certinho quantas páginas dá para cada evento, para não ter problemas depois. Depois então de você terminar a sua linha do tempo, faça uma página rascunho para cada evento. Dessa forma, fica muito mais fácil você desenvolver a história e distribuir então as páginas para cada evento. E olha só, o rascunho geral ele é muito mais fácil de alterar. É muito mais fácil você fazer um rascunhão do começo ao fim da história do que você simplesmente fazer página por página e aí lá no final você perceber que era melhor você ter demonstrado certa cena de forma completamente diferente para não estragar o final. Imagina só você fazer página por página, caprichar, desenhar, pintar, fazer aquela coisa perfeitinha e aí você descobrir lá no meio ou no final do seu quadrinho que você devia ter feito de forma diferente. Vai dar muita dor de cabeça, né? Então é melhor você fazer um rascunho geral para você ver certinho se vai dar certo ou não, o que você precisa mudar ou não para sua história fluir bem. E aí, depois de pronto o seu rascunho, sabe o que você precisa fazer? Juntar todas as páginas que você acha que ficaram boas e colocar então em ordem para você fazer então o seu quadrinho. Olha só, por exemplo, esse aqui é o meu rascunho do quadrinho da história do discípulo João. O que eu fiz? Eu montei os quadros, né? Eu fiz os rascunhos dos quadros. E aí, quando eu fui colocar em ordem, olha só o que aconteceu. Esse quadro tinha planejado fazer ele maior. Mas quando eu fui colocar em ordem, eu percebi que não ia dar certinho com a ordem dos quadrinhos. Então, depois, no meu quadrinho, quando ficou pronto, eu diminuí esse quadro para ficar certinho em ordem. Então o rascunho ele serve para isso, para você fazer essa adequação, para você olhar, olha só, você pode colar, você vai fazendo os seus quadrinhos, os seus rascunhos, e aí você vai organizando conforme a necessidade de você ver se vai precisar de um quadro maior, de um quadro menor, se você vai precisar de mais quadro para explicar determinado evento. Então é nesse momento que você vai fazer isso, por isso que o rascunho ele é tão importante, para você não perder tempo de você ter feito todo o seu quadrinho e aí depois descobrir que, nossa, vai ter que fazer de novo porque não vai dar certo. Então, olha só, o design da página, ele é muito importante, por isso que você precisa ver se o quadro vai ser maior, se o quadro vai ser menor, qual o tamanho, a posição dos seus quadros. E então, entrando agora no que é o quadro, então, o que seria isso? Na hora de se definir o posicionamento dos quadros, você precisa decidir então quais quadros devem ter mais destaque. Também precisa escolher quais vão ser maiores, quais vão ser menores, o formato deles não precisa ser todos quadradinhos, eles podem ser retangulares, você pode fazer
em diagonalzinha, então você que vai escolher o formato. Lembre-se que os quadros, eles devem fazer com que a sua história ela flua numa boa, que tenha uma história narrativa certinha, que você não fique, que o leitor não fique perdido quando for ler a sua história. Então é muito importante você observar toda a sua história em quadrinho para não deixar o leitor, sabe, com cara do quê? Com cara de, hein? O que tá acontecendo? Não pode acontecer isso com a sua história em quadrinho. Para isso que é muito importante, então, se fazer a adequação narrativa. O que seria, então, adequação narrativa? É o seguinte, lembra que eu falei que você precisa fazer um rascunhão para você começar a sua história em quadrinho para definir as coisas? Então, comece o seu rascunhão pelo texto. Eu sei que é muito mais divertido você começar pela arte, né? Muito mais legal desenhar. Mas, desbravador, tem uma coisa muito importante. Você precisa conferir se há espaço suficiente para as caixas de texto e os balões na sua HQ. É muito importante você planejar a organização do espaço antes de começar a desenhar. Isso vai te poupar muita, mas muita dor de cabeça depois. Imagina só, você ter que mudar todas as falas e os pensamentos só porque você simplesmente calculou mal o espaço na sua HQ. Imagina só o trabalhão. Não dá, né? Então, olha só, tenha muito, mas muito cuidado ao posicionar, então, os balões de diálogo na sua HQ. A sequência de leitura normalmente é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, olha só, presta bem atenção nisso quando você for colocar os balões, então, em um mesmo quadro, tá bom? Nunca se esqueça disso, de cima para baixo, da esquerda para a direita. E agora, em relação à cena, você precisa conferir, lembra que você está fazendo um rascunhão? Então, você precisa conferir se cada quadro que você fez deixa claro o que está acontecendo e se tem um efeito que você desejava quando você montou o seu roteiro. Você precisa também verificar se os desenhos eles não estão espremendo o texto, porque é muito ruim você pegar uma HQ que os balões eles estão todos espremidinhos porque não pensou muito bem no espaço que era necessário para colocar o texto. Você precisa observar se tudo está bem claro e fácil de entender na sua HQ, tanto a questão do desenho, da ilustração, quanto a questão também da leitura, né, dos textos. E olha só, uma super dica para você. Para rascunhar a parte da arte, dos desenhos, sabe o que você pode fazer? Tá vendo isso aqui? Olha só, parece uma lapiseira normal, não é? Mas você pode comprar grafite azul. Mas por que comprar grafite azul? É o seguinte, a vantagem de se usar o grafite azul é porque ele é tão claro e discreto que você simplesmente nem precisa apagar depois que você for passar a limpo. Olha só, é só tirar uma foto que o azul nem aparece. Então, como vocês podem ver aqui no videozinho do lado, o lápis azul ele é muito utilizado por ilustradores, então, para facilitar todo esse processo. Outra coisa muito importante, desbravador, peça para um amigo ler toda a sua HQ, página por página, e conferir então se a sua história está clara o suficiente. Caso ele pergunte o que você quis dizer com isso, ou como o personagem chegou até aqui, até esse ponto, sabe o que acontece? É porque a sua página, o seu quadro, a sua HQ, ela precisa de retoques, ela precisa de alguns ajustes. Pode ser no texto, na arte ou até na história mesmo. Então você precisa corrigir para ela ficar clara o suficiente. E olha só, eu sei que é muito legal caprichar bastante, colocar bastante detalhe. Mas, desbravador, deixe os detalhes dos personagens e dos cenários pro final. Primeiro, você precisa arrumar toda a harmonia da sua HQ. Para depois que tiver tudo ok, o seu texto tá certinho, tá bem claro, os balões estão colocados na ordem certa, não tem confusão, os quadros estão certinhos, para depois disso você caprichar e deixar a sua HQ perfeita, tá bom? Então, olha só, no vídeo de hoje nós aprendemos então um pouquinho de composição. Aprendemos um pouquinho de como devemos arrumar os quadros, a importância de se fazer um rascunhão. Eu dei a ideia aqui de se usar o grafite azul, né, o lápis azul, para poder fazer um rascunho.
a importância da adequação narrativa. Olha só, tudo isso é muito importante para sua HQ. Lembra que junto com esse requisito, você está fazendo, né, a parte prática do requisito 7, que é da história, então, da Turma do Nosso Amiguinho, que você está fazendo para sua especialidade. E você pode usar o rascunhão que você está fazendo da Turma do Nosso Amiguinho como parte prática da especialidade de História em Quadrinhos. Nós ficamos por aqui, mas olha só, em breve postaremos mais alguns vídeos continuando a explicar os outros requisitos dessa super especialidade. Tchau, pessoal!